programa com a Câmara na cidade de hoje veio até o centro de Porto Alegre a convite do vereador Sebastião Melo, do PMDB. Vamos mostrar algumas ações que o Executivo, o Legislativo e outras instituições vêm realizando neste espaço da cidade que é cheio de cultura, de história e tem uma arquitetura de encher os olhos. Fique conosco! O centro da cidade, se ele não é nosso bairro original, ele é sempre o nosso segundo bairro de opção, né? Eu, quando cheguei em Porto Alegre, no final da década de 70, eu fui morar na Casa do Estudante, na Fernando Machado. Então comecei a minha vida pessoal, política, social pelo centro. Naquela época o centro já vivia uma grande degradação, né? E essas 2 décadas não foram diferentes, né? As coisas foram indo lá, até chegar um ponto que a sociedade em si, junto com o poder público, olha, temos que recuperar. Tem algumas ações aculturais muito importantes que o poder público e a sociedade civil vem tomando. Tem muitos desafios pela frente, quer dizer, a vida em cidade é muito complexa. E eu queria colocar em primeiro lugar o seguinte, quer dizer, eu não recupero nenhuma área se eu não tiver vida. Então, por isso eu sou um defensor do uso miscigenado das áreas urbanas, ou seja, você tem que ter comércio, você tem que ter serviço, você tem que ter moradias, né? Porque se tu tem moradia, você tem vida, você tem criança brincando, você tem pessoas entrando nos edifícios, você tem brigadiano na rua. Então, o centro da cidade, para melhorar a sua qualidade, tem que ter moradia. E isso, hoje, há um indicativo de que muita gente retorna ao centro. A gente vê muita gente comprando imóveis, procurando, tanto é que hoje é um bairro que aumentaram muito o metro quadrado, né, do imóvel aqui na cidade. A cidade começou por aqui, né? A nossa Madre de Deus de Porto Alegre, os casais açorianos que aqui chegaram, quer dizer, aonde nós estamos falando aqui, não tão longo tempo atrás, era rio. Então a cidade começou por aqui, era o porto da cidade, vieram os primeiros, vieram os segundos, então a cidade começou daqui para lá. Todos os livros e os relatos daqueles que vivenciaram, era um centro vigoroso, com as suas confeitarias, com as seus cafés maravilhosos, com os desfiles. O nosso centro não perdeu nunca a vitalidade, né? Independente dos seus quase 4 décadas de decadência, ele manteve ainda uma atividade econômica importante, né? Ele não criou bolsões muito grandes de abandono, né? Como as situações do centro de Recife, do próprio centro do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é bastante massacrado por essa questão. Então, sob esse ponto de vista, o centro de Porto Alegre teve uma decadência de qualidade, da condição do seu espaço físico, e é um próprio abandono, né? De moradias, e também um abandono da própria cidade em relação à sua afetividade durante 40 anos. Mas é um nível de decadência que apresenta a condição de recuperação. Nos últimos 6, 7 anos, né, com uma presença marcante de ações da administração pública nesse território, nós tivemos uma mudança da relação de afetividade do cidadão, ações como o Caminho dos Antiquários, as caminhadas do Vivo Centro a pé, as recuperações dos prédios históricos através da parceria com o Projeto Monumento, ou mesmo ações da Prefeitura, e dá para citar o Margs, a própria usina do gasômetro que foi toda repintada, teve toda uma cara nova, o mercado público, a biblioteca pública, uma dezena de prédios que se recuperaram.
principal questão, que foi a saída dos camelôs do centro da cidade de uma forma pacífica e com benefícios marcantes que deram consequência à recuperação do próprio largo e obras como a recuperação da Praça 15 e a própria alfândega. Então, existe toda uma mudança muito significativa e que eu vejo indicativos importantes, né? Nós tivemos investimento da iniciativa privada, as lojas Pompeia fizeram a recuperação do antigo Cine Carlos Gomes, o edifício Seco foi recuperado com investimento privado, a Galeria Chaves está numa obra para ser concluída em breve, então a petisqueira, né, veio com uma rede importante para o centro da cidade, várias temaquerias estão trazendo público jovem para o mercado público, então esses indicativos é que dão a resposta clara, né, da condição de recuperação do centro. Entre outras, a recuperação do valor dos imóveis, que é notória, né? Praticamente dobraram de preço, fazendo com que o centro voltasse a ser um ponto de desejo de moradia para um determinado nicho da classe média. Até se consagrar como um centro, como marca, né, de procura de turistas, eu acho que existem algumas coisas que devem ser melhoradas. Nos seus espaços públicos já tem um avanço significativo, né? Nós tivemos a Praça Conde de Porto Alegre, a Praça Revolução Farroupilha, na parceria com a Transurb, agora a Praça 15 e o Largo recuperados, a alfândega está em obra, isso é importante, né, porque é o que fica na primeira marca da visitação do turista. Nós estamos com um plano de sinalização turística que está em marcha na Secretaria do Turismo para ser implantado, isso é uma deficiência bastante grande na nossa área central. Eu entendo que nós temos que ter uma recuperação muito forte em relação às calçadas e passeios, e o prefeito já fez essa determinação, existe um grupo de trabalho atuando sobre isso, inclusive com um contrato já para as calçadas públicas e a perspectiva de uma campanha, né, para a recuperação em geral pela sociedade. E também me parece que a questão dos serviços, né? Que a iniciativa tomada foi a instalação do CAR Centro, que vai ter 8 fiscais e tem 8 fiscais atuando, né? Não de uma forma coercitiva, mas de uma forma propositiva, junto com o comerciante, com o morador, né, com quem atua dentro da área central, e também fiscalizando os serviços públicos, né, da própria limpeza, da limpeza urbana, a questão dos passeios, né, a verificação de alguns problemas em relação a conflitos mesmo de trânsito, em relação à observação, né, para indicar para as secretarias poderem ser mais ágeis na atuação da área central. Então me parece que essas questões elas devem dar um salto importante, sem considerar talvez as duas grandes obras, né, que são a recuperação do Cais Mauá, que deve dar uma alavancada de uma forma muito importante toda essa região da área central, trazendo e fixando o turista, né, no centro de Porto Alegre, e também a recuperação do transporte coletivo, essa mudança do transporte coletivo, seja pelo projeto do BRT, seja pelo metrô, ou seja pelos dois em articulação, que devem melhorar em muito as condições de acessibilidade, de conforto e de qualificação do espaço público, na medida que algumas vias, elas hoje são muito impactadas pelo transporte coletivo dos ônibus, né? Isso você sabe que agrega uma deterioração do pavimento, da emissão de poluente, o comércio que está vinculado a essas vias carregadas, ele é sempre um comércio de menor valor agregado. Então, essa alteração do transporte também deve se efetivar como uma coisa muito importante. Eu até não sou contra os ônibus chegarem aqui, mas os ônibus não precisam parar no centro, os ônibus podiam parar, o cidadão descer e ele não ficar estacionado no centro. E também não precisa ser ônibus dessas carrocerias enormes, ônibus menores, quer dizer, desce num troncal num determinado lugar e venha para o centro as pessoas em ônibus menores, menos poluentes, menos barulho. Nós estamos lançando na próxima semana, né, um edital para a contratação do estudo de viabilidade da linha do bonde histórico. É importante situar que esse é um projeto de caráter turístico, cultural, né? Ele não é um modal de bondes elétricos como um modal de
transporte no centro, né? Ele atua simplesmente como um elemento de interesse turístico. Então a ideia é que ele faça um link, né, em todas as casas de culturas e museus do centro histórico. Então o passageiro ele pode tomar esse bonde e descer na Casa de Cultura, depois ele fazer a visitação, tomar o próximo bonde e descer na usina do gasômetro, depois descer junto à Galeria Chaves, e o circuito dele pretende fazer esse roteiro entre 7 de setembro, saindo aqui do antigo abrigo dos bondes, indo até a usina do gasômetro pela 7 de setembro e depois Andradas, e retornando pela Andradas, Vigário, até o abrigo de novo. Então é um projeto bastante interessante e que nós estamos encaminhando com recursos do Prodetur, que é um convênio com o Ministério do Turismo, né, e que pretende, vamos dizer, no próximo ano cumprir projeto executivo junto com esta viabilidade, para depois se candidatar à sua execução. Eu acho que o bonde é muito bem-vindo, é um conjunto de ações que eu acho que agrega-se à vida no centro da cidade. O bonde realmente é uma questão turística, acho que de um corredor cultural, não é? Porque esta é a intenção, de fazer um roteiro cultural dos bondes. Somos todos saudosistas, não é? Da Porto Alegre dos bondes, tão cantada, tão decantada, e tão proseada pelo Mário Quintana e tantos outros. Há 20 anos que se discute a recuperação do Cais do Porto. Bom, estamos muito entusiasmados, espero que o governo do estado, que recém assumiu, não desfaça juridicamente aquilo que foi constituído, porque foi concebido num governo anterior, porque esta parceria do Porto, ela depende do governo do estado, que é uma área gestada pelo governo, não é? Um projeto muito trabalhado, a Câmara fez o seu papel em tempo recorde, foi aprovar as mudanças urbanísticas. Alguns anos atrás, já não existe mais atividade econômica aqui no Cais Mauá. Ela toda foi transferida. A que ainda existe, pouca, é no Cais Navegante. Então ela está completamente desocupada. Eu vi agora com alegria está sendo retirada alguns navios, que está ali um depósito de navios, uma coisa vergonhosa para a cidade. Então o que resume hoje? É o Muro da Mauá, são os depósitos de navios e estacionamento de carro. Será que é isso que nós queremos? Não. Agora, os radicais dizem assim, olha, nada pode fazer. Se o poder público não tem dinheiro para pagar creche para crianças que precisam e postos de saúde para as pessoas que precisam, para todos. Tu acha que o poder público vai botar dinheiro no Cais do Porto? Não vai botar. Então o caminho que foi construído é um caminho de dar condições de sustentabilidade. Para isso eu tenho que ter construção. Sou francamente favorável às construções que vão ter ali, porque essas construções vão viabilizar o projeto. Eu não vou derrubar nenhum dos galpões. O máximo que eu posso fazer são mezaninos. Ali nós vamos ter livraria, ali nós vamos ter culinária, ali nós vamos ter espaço cinema. Nós vamos ter então uso, muito diversificado no Cais do Porto. Bom, e para dar sustentação a isso eu tenho que ter construções. Então o que eu espero é que o governo do estado, o governador Tasso Genro, que aliás acho que já sinalizou isso, ele não volte atrás a uma construção jurídica que foi feita e muda os governantes, mas as lutas, as causas continuam. Então acho que esperamos que a Copa seja um vento que ajude a soprar, que a gente possa ter uma recuperação até 2014. Mas eu acho que nós não podemos parar por ali. E o projeto Cais do Porto ele é fundamental, é um projeto de uma escala muito grande, ele tem capacidade de fazer uma alteração grande no cenário da área central e da própria cidade num período muito curto. Essa questão ela já foi debatida com muita sabedoria na articulação do projeto, que desde o início, na montagem do edital,
considerou a participação dos órgãos responsáveis pelos cuidados com o patrimônio. Então, as regras, né, de altura, de ocupação, que serão obrigatoriamente seguidas pelo vencedor, elas já consideram essa compatibilização com a questão do patrimônio histórico. Me parece que existe também uma conscientização de que é fundamental preservar, é fundamental garantir, né, a continuidade dos valores do passado, mas também que é fundamental que dentro dos processos haja o espaço, né, para que o novo se agregue, né, às pré-existências e que inclusive deem oxigênio, condição de vitalidade econômica para que esse patrimônio se preserve, né? Sem viabilidade econômica não há preservação de patrimônio. O plano diretor, ele a respeito do centro, ele não tem alterações significativas desde os anos 60, né? Porque sendo uma área muito consolidada, já com poucos terrenos para serem renovados e com uma característica formal já muito constituída, as regras novidadeiras não são bem-vindas nesse caso. Então, todos os planos que alteraram questões importantes na cidade, de certa forma, deixaram o centro seguir com a sua própria lógica. A única questão importante foi uma radical redução dos índices construtivos, que lá na década de 60 tinham índices que davam quase que 15 vezes o valor do terreno, né? E que se reduziram para 3 vezes, né? E que fazem com que as novas construções tenham uma adequação de habitabilidade muito mais adequada. Me parece que o importante a respeito dos prédios em relação ao centro daqui para frente seria uma condição favorável na adaptação dos imóveis que ainda têm uma certa subutilização, né? Existem muitos imóveis não completamente abandonados. Essa característica nós não temos no centro e ela é muito importante. Mas existem muitos edifícios que têm o seu térreo ocupado e a parte superior subutilizada. E me parece que com essa questão do centro se tornar um endereço mais desejado para investimentos de ordem residencial quanto de serviços e comercial, ela carece de um exame, vamos dizer, para que nós possamos de alguma forma facilitar essas reconversões, né, desses edifícios existentes, né, em novas atividades que o mercado requer. Como a cidade começou por aqui, ela foi se consolidando. Então hoje você não tem muita margem para mexer no plano diretor, porque para fazer construções novas aqui você tem que desfazer construções velhas, porque dificilmente você tem hoje terrenos, né? Então eu diria que eu acho que nós temos que trabalhar com projetos especiais no centro. Por exemplo, né? Cais do Porto é um projeto especial e ele diz respeito a plano diretor, sim. Acho, né, que a prefeitura podia pensar em alguns incentivos, por exemplo, limpeza geral do centro, pintura do centro, talvez um tipo de incentivo, porque a parte mais sensível do ser humano continua sendo o bolso, né? Então eu acho que tratar as coisas mais pontuais. A área cultural, por exemplo, é uma coisa que não está resolvida na cidade. Quer dizer, tu tem sombreamentos, tu tem preservação de prédios, mas tu tem sombreamentos enormes que você também acaba deteriorando os parceiros vizinhos. Então, eu digo sempre, plano diretor é uma coisa permanente, não é uma coisa, porque agora vamos falar do plano diretor. Acho que deveria ser uma coisa que a municipalidade, através do seu poder legislativo, tivesse uma comissão específica para tratar sempre de plano diretor. Existem 2 áreas identificadas no nosso plano de diretrizes, que nós tivemos a conclusão de um plano de diretrizes para a Central, que é bastante importante, já que esse planejamento específico vinha sendo requerido há mais de 4 décadas, e que identifica áreas em torno da proximidade da rodoviária, né, entre o setor do camelódromo e rodoviária, que são áreas, vamos dizer,
com algumas condições de substituição, principalmente junto à Avenida Mauá, que tem edifícios subutilizados, sem preservação histórica gravada e que poderiam ser alvo de uma espécie de renovação e que teriam importância, né? Porque o centro sempre ele tem que viver desse diálogo entre a conservação e alguma dose de oxigênio novo, né? Para que as coisas se equilibrem. Assim como também junto à usina do gasômetro, alguns terrenos que estão vagos, né? Junto àquela franja da Washington Luiz com a perimetral, né? E também alguns terrenos ao longo da 7 de setembro que poderiam ser utilizados numa inversão de construção. Temos avanço? Temos. Agora, esse prédio que tem aqui na esquina da Marechal Floriano, isso é da década de 60. Esse prédio começou precisamente em 1957. Quer dizer, passaram-se 50 anos, eu tenho um prédio que é composto de pessoas que estão aqui com descaminhos, com desvio de mercadoria, com bebedeiras. Sinceramente, eu acho que o poder público tem poder de polícia, tem instrumento jurídico para isso. Isso é um prédio que, se ele tem estrutura para fazer construção, bom, desocupa, convenia com a Brigada Militar, faz moradia para brigadiano. Bom, e vai discutir na justiça porque tem 200 proprietários que não pagaram, não tem IPTU, ninguém recolheu. Bom, a lei diz que quem passa 5 anos sem recolher IPTU, tu pode arrestar o bem. Quer dizer, então, este é um exemplo para mim emblemático de que talvez seja o passo primeiro, depois desse primeiro capítulo. Eu gostaria de ver esse prédio ou aprontado ou derrubado. Se nós tivermos recuperações, por exemplo, como a retirada dos camelôs, o cais do Porto que está chegando, que é uma questão vintenária, mercado, chalé da Praça 15, a Praça da Alfândega que está em plena recuperação dos prédios, não é? Agora, os desafios pela frente. Como é que as pessoas vão vir no mercado público no final de tarde ou no início de um sábado, se não tem lugar para estacionar, ou se os estacionamentos existentes cobram R$30 para poder, não é, ficar o carro ali 1 hora. Então é preciso mudar. A prefeitura tem um projeto que precisa sair do papel, que é licitar parceria público-privada, permitindo em vários lugares da cidade, inclusive no centro, chamados estacionamentos subterrâneos, porque não tem como fazer mais superficialmente. Segundo, se é o metrô casado com o BRTs, com os portais da cidade, bom, o nome não interessa. O centro da cidade é a maior rodoviária aberta que eu conheço do Brasil, tá? Porque aqui são 33 mil chegadas e saídas de ônibus diariamente. Bom, 30% dessa frota que chega ao centro, ela chega da Grande Porto Alegre. E chegam com 7 passageiros, com 8 passageiros, com 9 passageiros. Ônibus que tem capacidade de 50 passageiros. Então isso mostra que é um sistema esgotado, que esses ônibus não precisariam vir ao centro, portanto trazendo poluição visual, poluição do ar, não é? E causando um enorme transtorno naqueles momentos de picos para a cidade. Então esse é um outro desafio do centro. Acho que uma forma também de você recuperar o centro é você ter eventos que atraiam a juventude. Se você atrair a juventude para o centro, você também está atraindo para cá a possibilidade de uma recuperação mais rápida. Então nós, vereadores, que fizemos parte integrante da cidade e que a Câmara tem correspondido enormemente a essas questões, nós temos papéis diferenciados, somos fiscalizadores, legisladores e propositores. E aí, me permita, nós estamos aqui gravando em frente para o Largo Glênio Pérez, né? O Glênio que foi vereador brilhante dessa cidade, foi vice-prefeito, que morreu novo e que com certeza não está gostando de olhar para baixo e ver que esse largo ainda não transformou aquilo que foi o seu propósito, que é um largo cultural.
Ora, nós estamos em fase de receber na Câmara, porque isso tem havido uma negociação, para acabar com essa centena de feiras, que transformar feiras meramente comerciais aqui no Largo Lênio Pérez. Quer dizer, é muito bom para uma entidade vir ganhar dinheiro no centro de Porto Alegre, numa área nobre. Quer dizer, feira aqui, para mim, só ficava uma, Feira do Peixe. O resto não fica nenhuma feira aqui, porque o largo é para outras atividades. Bom, e evidentemente essa é uma decisão, porque for se fazendo leis esparsas e autorizações também pontuais da SMIC, e hoje praticamente você vem muito ao centro, você sabe disso, você chega aqui, dificilmente numa semana o largo não está totalmente tomado. Quer dizer, então como é que você vai estimular o mercado público, o comércio, né, da região, se as pessoas não podem nem circular? Muito entusiasmado com os avanços, muito entusiasmado, porque eu acho que teve assim realmente nos últimos tempos coisas que há muito tempo não tinha no centro, mas também muito consciente de que esses avanços, para ser preservados, nós temos que dar um passo à frente, além dos que a prefeitura e a sociedade deu até agora. São desafios de centro, que eu diria desafios de cidade, né? Então, por que eu escolhi conversar a Câmara na cidade? Porque eu acho que esse é um case muito interessante que nós estamos vivenciando, e de uma conscientização de que efetivamente você tem que conviver com o novo, mas quem não tem passado não tem futuro.